Caribuçana, Caribuçana, bem-vindos, bem-vindas a este workshop sobre a África atual. Primeiramente, agradeço a vocês pelo interesse em participar desta atividade, um workshop cujo principal objetivo é divulgar a África de hoje, o que está acontecendo com o desenvolvimento cultural, econômico, urbano em África e que isso afeta a nós brasileiros, a nós afrodescendentes, ao nosso conteúdo curricular, escolar principalmente, não é? São reflexões que nós vamos colocando para vocês aos poucos, e o objetivo não é esgotar as informações, até porque são imensas. Nós vamos trabalhar com 54 países, mas é importante que tenhamos em mente esta aproximação escolar com relação ao conteúdo curricular e que comecemos a citar esses países africanos para desmistificar a unicidade cultural do continente, em que muitas vezes em nossos discursos acabamos por aplicar este conceito. Portanto, a premissa deste workshop é introduzir elementos novos sobre a reflexão da importância de conhecer o continente africano na sua condição atual de desenvolvimento econômico, cultural e urbano, entre outras. Neste contexto, cabe colocar algumas premissas introdutórias para esse workshop. Uma delas é a palavra Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos, numa matriz linguística banto, muito forte na região sul de África. Ubuntu é uma palavra resenha de um conceito filosófico. É a capacidade de entender e aceitar o outro, como gostava de expressar Nelson Mandela, presidente da África do Sul, cuja trajetória pessoal é forte expressão desta relação eu sou porque nós somos. A valorização do outro está embutida na minha valorização pessoal. O reconhecimento da importância do outro está relacionado ao reconhecimento da minha importância. Esta palavra, inclusive, insere vários desdobramentos. Um deles é chamado a pedagogia Ubuntu, onde todos caminhamos juntos em direção a objetivos comuns, fraternos, mais humanos e de um mundo melhor. Então, considerando essa trajetória de um mundo melhor, construir um Brasil cuja identidade de matriz africana é fundamental na sua essência, na construção histórica do país, e é importante e é curioso como essa marca afrodescendente não está inserida na escola no sentido da identidade dos países que lá se encontram. Por exemplo, nós falamos muito nos livros de história, não é? Sobre a Grécia, sobre o Império Romano, a Idade Média, medieval, e vem construindo esses elementos. O que perpassa um pouco de África é quando se fala do Império Egípcio, que muitas vezes nos livros não... É interessante, falamos de Egito, mas não falamos que ele está em África, né, na sua maior parte do seu país, né? Mas o que é interessante é que não citamos os nomes dos países africanos, e isto é uma lacuna que já identificamos. E essa lacuna está presente por quê? Porque também não identificamos esses países nas matérias jornalísticas das TVs, né?
de massa, e principalmente, é claro, tem exceções, né? Nas matérias jornalísticas, nos materiais impressos, nos livros didáticos, muito se fala do continente africano, mas é importante que e os próprios africanos com os quais nós temos nos relacionado nos dizem sempre a isso. Professor, por que você não cita o nome do meu país, o nome da minha capital, as características do meu país, e você fala em África? África são mais de 2.000 línguas, como já citei anteriormente, mais de 54 países, e essa generalização acaba por gerando uma desconstrução de identidade relacional. Unificamos como se fosse uma cultura única, são centenas, talvez milhares de identidades culturais com as quais nós temos que nos relacionar. E nisso se enquadra o avanço das legislações brasileiras na área educacional, a Lei 10.639 de 2003, que fala da inclusão de história e cultura africana e afro-brasileira, repercute muito nessa história, e a importância hoje de nós ampliarmos o repertório cultural dos estudantes e dos professores. Por que ampliar esse repertório cultural? Para que nós conheçamos autores de literatura africana, que nós conheçamos a música produzida lá, inclusive as músicas modernas, como o Afrobeat, por exemplo, entre outras, não é? Há várias publicações sobre geografia e história da África já à disposição das escolas, mas normalmente essa história termina algo próximo em 1950, 1960, quando a maior parte desses países se desvinculam das suas colônias, tornam-se independentes, e a evolução da construção dessas nações pós-independência está ausente do contexto escolar. Nós acabamos por expressar aos estudantes e às nossas reflexões uma África do passado e não uma África do presente. Só por curiosidade inicial, expresso a vocês que há uma África pujante, em processo acelerado de crescimento econômico. Um exemplo dos 10 maiores países em crescimento econômico de PIB, Produto Interno Bruto. No mundo, dos 10 maiores países, 5 são países africanos. Olha só, há uma nova fronteira de desenvolvimento chegando e nós estamos desconectados dessas informações. Uma das características que nos desconectam dessas informações é a palavra estigmatização. Muito importante para os projetos de pesquisa escolar, para todas as características que a estigmatização implica. Estigmatização é categorizar e classificar o olhar, o nosso olhar, a partir de uma perspectiva negativa, que desqualifica e desvaloriza o outro. Vou dar aqui alguns exemplos, não é? Há muita leitura na nossa cultura induzida de uma África do tempo do Tarzan, e isso, para aqueles que possuem a minha geração, era uma marca, não é? Se falava em África, se falava de Tarzan. E o que é Tarzan do ponto de vista da indústria cultural hollywoodiana? Um homem branco que nasce em meio à selva, se sobrepõe, é quase que um super-homem, não é? E ele, como homem branco, está lá para salvar, né, os africanos que lá estão. Olha só que desconstrução. Há a necessidade de ter um homem branco para salvar os africanos, não é? E o romance dele é com uma mulher branca também. Então, esse é um filme carregado de aspectos que estigmatizam nosso olhar para a África. Mas não é só. Olhe só, por exemplo, o filme A Múmia, que fala sobre o Egito, não é? Quem é que vai descobrir riquezas em África? A mesma coisa, né? Um norte-americano que supera todos os obstáculos, porque não é um próprio egípcio, não é? Que são centenas, talvez milhares de arqueólogos que lá estudam, especialistas, a realizar aquela atividade. Esta
dominação cultural ainda está incutida na nossa consciência através do conceito de estigmatização. Mas não é só no aspecto cinematográfico. Eu vou colocar para vocês uma crítica que falo às publicidades de Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que coloca uma médica branca segurando uma criança negra, fragilizada, passando a imagem que, novamente, né, é preciso alguém de fora, né, de outra cultura, para apoiar, salvar, desenvolver o povo africano. Essa estigmatização tem que ser rompida. A África é carregada de países que estão desenvolvidos economicamente ou em processo acelerado disso. Há cidades lindíssimas, não é? Muitas indústrias, capitais extremamente urbanizadas, e ficar mostrando essa África fragilizada é uma forma de racismo estrutural embutido nessa visão da indústria cultural que nos cerca. Outro elemento interessante que estimulamos nesse workshop, nessa construção dessa vivência com vocês, é a valorização da análise imagética, não é? É muito importante inserirmos reflexões sobre imagens dessa África que se desenvolve, das suas capitais, dos seus belos prédios e construções, para construir um outro olhar, para desconstruir aquele olhar que há somente um continente fragilizado. A África do Sul é um dos países que mais se destaca industrialmente, aliás, frente de um relacionamento importante mundial, faz parte dos BRICS, né, aquela coletânea de países nesse processo de influência internacional, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. E esse exercício do olhar, de colocarmos uma perspectiva diferenciada do nosso olhar para os países africanos, é fundamental. Então, essa análise imagética comparativa, pegando uma foto que está nas mídias sociais, uma foto que se é colocada nos jornais, nas revistas, nos nossos livros, em contrapartida observacional, comparativa com outras imagens, por exemplo, as que estão explicitadas no Atlas Geocultural da África, é interessante para as reflexões e os trabalhos escolares. E nisso, nos aproximamos aqui de vários conceitos outros. Um deles que eu gostaria de trabalhar com vocês é aprofundar essa questão do olhar. Pierre Bourdieu já falava em suas pesquisas sobre a distinção. É uma reflexão muito importante que ele atua. Se somos afastados de experiências culturais, como eu posso apreciá-las? Se eu não consigo frequentar um museu, um centro cultural, uma biblioteca, como eu posso desejar que este nosso estudante aprecie a leitura, aprecie uma frequência em um espaço cultural, se isso no seu cotidiano não lhe é apresentado? Então fica aqui a mesma reflexão. Se eu não apresento esta África moderna, como eu posso gerar uma identidade, um relacionamento de afrodescendente ou de identidade brasileira e desejar, por exemplo, uma vez na vida, visitar um país africano? Por que eu desejo ir para o Caribe, para um país europeu, para um parque de diversão nos Estados Unidos, e não desejo ir para um parque de diversão em África? Um parque ecológico lindíssimo que eles possuem. Por que eu não desejo frequentar uma capital africana na minha lista de cidades turísticas a visitar? Ora, se essa informação está ausente do meu leque de leituras, de visibilidade, é óbvio que eu não vou me aproximar
desta identidade. E aqui eu lembro um filósofo africano, Akili Mbembe, escreveu um livro, A Crítica da Razão Negra, e uma das perguntas essenciais que Akili Mbembe faz é: quem sou eu, afinal? Quais as minhas características? Quais os meus pertencimentos? Quais as minhas relações? E o que a sociedade me passa de informações para que eu me sinta pertencente a um agrupamento coletivo, identitário, entre nações? Essa é uma reflexão que perpassa toda a matriz deste workshop. E identidade são questões bem curiosas, não é? Que roupa eu estou usando? Qual a moda que eu aprecio? Shorts, camiseta, bermuda, jeans? Será que essa é a cultura que me pertence ou a cultura que me foi interposta? Será que existem outras modas em que eu possa gerar identidade, relacionamento, pertencimento? E o desejo de comer, de gastronomia, não é? O que eu experimento? Quais são os meus sabores? Da onde vêm esses sabores? Há a possibilidade de experimentar outros sabores? A mesma coisa sobre o ler, o ver, o ouvir. Quais os textos eu leio? Será que eu já li um romance escrito por um autor de África? Já li sobre o país que ele nasceu? Sobre as condições que lhe permitiram a escrita desse romance? E aproveito aqui para fazer uma brincadeira, um jogo lúdico, não é, para você que está pensando e refletindo sobre isso. Quantos nomes de países você conseguiria, de memória, lembrar agora e colocar na ponta do lápis numa folha de papel? Qual percentual dos 54 países você lembraria do nome do país e de sua capital? E desses países, quantos você saberia características básicas da forma de vida do seu povo? Estamos, portanto, numa conjuntura nacional e internacional para incluir estas informações no repertório cultural, no repertório escolar. Esta é a principal referência da elaboração deste workshop. Sejam bem-vindos a este projeto. Obrigado.